Boa tarde, gente. Antes da gente começar a nossa palestra com a querida professora Martinelli, né, eu gostaria de fazer uma proposta para o grupo do segundo encontro, e esse suporte tem que partir do coração de cada uma de vocês. Então, o que a gente está pedindo é realmente que vocês se manifestem nesse momento. Nós pretendemos fazer uma moção visando a criação da Escola de Serviço Social na USP. Então, para nós, é uma moção muito importante e que isso já tem uma sementezinha que começou com a Bernadette, com a Sirlene, é isso, Bernadette? Com a Marina. E, então, é que nem casamento, que se manifestem agora ou que se calem para sempre. Rô, pode falar. Então, gente, está confirmado? Tudo bem? Tá. É a Grace, né? Grace, quer ler a moção? Na verdade, eu só coloquei algumas ideias por onde a gente pudesse percorrer, mas é lógico que a Marina, a Bernadette, a Selene tem mais informações aí para a gente rechear aí, né? Eu coloquei assim, considerando que o serviço social é uma profissão de intervenção na realidade social, considerando que o Estado é o maior empregador desses profissionais, considerando que a Universidade de São Paulo mantém cerca de 70 profissionais executando diversas políticas sociais, dentre das quais destacamos a política de assistência estudantil, considerando a inexistência de curso de serviço social público na cidade de São Paulo, que desde 2001 existe uma comissão composta por reticências, incumbida de desenvolver proposta teórica metodológica com base no que é preconizado pela BEPS, considerando a importância do ensino público e de qualidade, que o campus Butantã cedia à Escola de Filosofia, Ciências Sociais, Psicologia, que compõe uma das disciplinas importantes para o serviço social. Nós, assistentes sociais da Universidade de São Paulo, dos campos XYZ, participantes do segundo encontro de assistentes sociais, da USP, realizado nos dias 16 e 17 de maio de 2013, no Anfiteatro, Carolina e etc., vimos solicitar a imediata implantação do curso de serviço social. Boa tarde a todos. Damos início, então, ao segundo e último momento desse encontro, no segundo dia também. Segundo encontro de assistentes sociais da Universidade de São Paulo. Daremos início a mais uma mesa, coordenada agora pela assistente social do Instituto de Psicologia da USP, senhora Selene Onila Tomás Passos. E também com muito prazer, né, e com alegria, com os comentários que a gente ouviu no corredor ali, convidamos a professora doutora Maria Lúcia Martinelli para uma palestra. Antes da professora Lúcia se levantar, gostaríamos de destacar um pouquinho da carreira dela, né? Ela é assistente social pela PUC desde 1966, mestre em 1977 e doutora em 1988 em serviço social pela PUC. Com pós-doutorado em História das Ideias Contemporâneas pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em 2002, na área de Fundamentos Políticos das Ideias Contemporâneas. Ela fará uma explanação com o título A Legitimidade do Serviço Social, Identidade, Formação e Prática.
uma boa tarde para os presentes, para quem está acompanhando pelo IPTV também, né? Que estou sabendo que já está fazendo sucesso, IPTV. E eu gostaria, professora Martinelli, de contar uma situação. Recentemente, eu estava preparando um material e me vi num texto da senhora, na revista de Serviço Social de Campinas. E lá estava apontado, né, da necessidade de ser atento ao cotidiano, ser um bom leitor desse cotidiano, olhar que desvele a conjuntura, as forças sociais presentes, que nós trabalhamos entre estruturas, conjunturas e cotidiano, que nossas ações profissionais ocorrem no cotidiano, que devemos acompanhar o movimento histórico da sociedade e da profissão. A senhora falava também sobre as identidades profissionais e sobre a necessidade de superar as heranças e presenças conservadoras que alimentam gestões autoritárias e clientelistas. E, nesse texto, a senhora colocava um pedaço de Fernando Pessoa, né, que diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Em cima disso, faço o convite para a sua mesa. Você quer que põe o Pode falar de lá também, tanto faz. Não, espera que eu vou fazer. Eu deixo ali até melhor, será? Opa! Não esqueça aquela dança. Não, na verdade, Selene, você fica bem à vontade, não faz mal que eu fico aqui, Selene? É verdade mesmo? Vou só pegar a minha água, então. Não, eu estou pensando em falar daqui até para poder ver melhor vocês, para a gente poder estar aqui em contato mais próximo com todos. Agradecer muitíssimo a Selene, que me procurou pelo mundo diversas vezes e ajeitou a agenda para que eu pudesse estar aqui nesse momento. É um enorme prazer mesmo, viu, estar com vocês. Vejo aqui muitas pessoas já conhecidas, de diferentes momentos, diferentes situações, né? Tenho estado muito em contato com o pessoal da saúde, e então, nesses eventos todos, eu acabo indo para algumas universidades do interior, e hoje vejo aqui vocês vindo para São Paulo, e eu tendo o prazer de estar aqui nesta casa, que é a Universidade de São Paulo, onde temos uma equipe tão atuante. E, então, quero dizer que é um enorme prazer mesmo. Eu tenho, até a Selene me lembra um artigo que eu publiquei na Serviço Social e Saúde, da Unicamp. E um outro que eu gosto muito de me reportar a ele, está numa revista que publiquei também junto com o pessoal da Universidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde eu começo dizendo: muito prazer, sou uma assistente social. E eu gosto muito de me apresentar a partir dessa colocação, porque realmente tudo o que eu pude fazer ao longo desses anos todos da minha vida, tudo teve origem na minha profissão de assistente social, né? Todas as atividades. Então, é uma opção que eu fiz muito jovem, na verdade. Quantas vezes a gente escolhe o serviço social, até sem saber exatamente como fez essa opção, né? Agora mesmo eu tenho alunos que me pediram para fazer um depoimento sobre como que eu escolhi ser assistente social. Então, eu sempre digo assim, é uma relação dialética. Tanto nós escolhemos a profissão, como, de alguma forma, ela também nos escolhe. É um projeto de vida, é um projeto político que nos faz ser assistentes sociais e que nos faz ser essas pessoas que, assim como diz Milton Nascimento na sua canção, as eternas, como ele diz assim, que não perdem a estranha mania de ter fé na vida.
Eu acho que nós, assistentes sociais, somos profissionais que, embora trabalhemos em campos que demandam muita, como a Selene acabou de ler, eu digo mesmo, nós trabalhamos entre estruturas, conjunturas e cotidianos, mas poucas profissões têm a condição de estar tão próxima do cotidiano como nós, assistentes sociais, estamos. Somos os profissionais que vamos o mais perto possível da vida das pessoas. Quantas vezes nós conhecemos histórias que o próprio familiar desconhece? Quantas e quantas vezes nós somos os profissionais que temos uma visão de totalidade da história daquele jovem, daquela criança, daquele ancião, que as outras profissões não têm. Porque um dos princípios básicos da nossa profissão é que nós trabalhamos sempre a partir da totalidade. E isso nos leva a ter muito presente, então, que nós não queremos nos mover apenas pela história que esta pessoa nos traz, mas procurar entender também qual é a história dessa história, como é que se deu essa construção, o que faz com que ela esteja aqui neste momento, o que faz com que eu, assistente social, esteja realizando essa interlocução com ele, né? Então, é uma profissão, como a Grace leu agora, de natureza marcadamente interventiva. O serviço social, nós atravessamos essa trajetória toda de história nossa como uma profissão cujo traço essencial da identidade é ser uma profissão de natureza interventiva. Então, nós somos profissionais que temos a possibilidade de transformar conhecimentos em ação, de transformar conhecimentos em ação de modo tal que nossas ações expressem esta relação teoria-prática no próprio ato profissional que realizamos, né? Então, aparentemente, são atos profissionais simples, e se nós nos dedicarmos a pensar um pouco sobre eles, nós veremos que há dimensão política até no menor ato da nossa vida cotidiana. Ao receber uma pessoa, ao fazer uma visita domiciliar, a fazer aplicar um questionário socioeconômico, ou seja, nós não somos movidos apenas pelo instrumento, mas o instrumento tem que estar a serviço daquilo que é o objetivo da profissão. Então, vejam como isso traz para nós uma dimensão tão importante para a nossa identidade, que é o fato de que nós somos profissionais que trabalhamos exatamente onde a história se faz, onde a vida se dá. Entende? Nós trabalhamos exatamente no cotidiano, não apenas como repetição dos dias, mas o cotidiano enquanto esse espaço contraditório e complexo onde a vida humana se constrói. E por isso que nós somos convidados permanentemente a sermos, como a Silene leu agora, atentos leitores do cotidiano. Atentos leitores do cotidiano. Se nós observarmos bem, embora trabalhando com as estruturas, certamente, mas é no cotidiano que as situações se expressam. É ali que elas se materializam diante de nós. Então, nós temos um compromisso ético-político de ter presente a cada dia da nossa ação profissional que a realidade não é transparente, ela é plena de opacidades. Então, ela exige do profissional, aliás, isso é um princípio fundamental no marxismo. Marx diz assim, se a realidade e a aparência fossem coincidentes, nós não precisaríamos da ciência. Era só olhar e nós já saberíamos. Mas é exatamente porque a realidade não é transparente que nós precisamos, e muito, de trabalhar a partir de instrumentos concretos de trabalho, a partir de categorias de análise que nos permitam entender cada vez mais concretamente qual é o momento histórico que nós vivemos hoje, né? E este momento histórico marcado, e vocês vejam, a própria imprensa nos revela isso, o cotidiano de trabalho nosso nos mostra a cada momento, né? Que o momento que nós vivemos hoje é bastante atravessado por variáveis históricas, políticas, econômicas, não é? Que deixam
e produzem, sabe, impacto significativo na vida das pessoas. Produzem não só na vida das pessoas com as quais nós trabalhamos, mas nas nossas próprias vidas. Hoje há um profundo reconhecimento de que nós, como assistentes sociais, somos parte da classe trabalhadora. Nós somos trabalhadores também. E, como tal, muitos dos constrangimentos que pesam sobre a classe trabalhadora pesam sobre nós também. Pesam sobre nós também. Nós também estamos expostos a questões como intensificação do trabalho. Vejam quantas vezes nós nos percebemos quase que tendo uma vida dimensionada pelo trabalho. O nosso cotidiano, ele é marcado por demandas que são cada vez mais contundentes e que exigem de nós respostas cada vez mais prementes. E é um cuidado que nós devemos ter, que nós, assistentes sociais, trabalhamos numa perspectiva em que praticamente podemos, e isso vemos nas nossas ações, no trabalho que realizamos, o trabalho que fazemos. Vejam essa afirmativa que eu vou fazer agora. É um uso que nós fazemos de nós mesmos. É um uso que nós fazemos de nós mesmos. E por ser um uso que nós fazemos de nós mesmos, ele exige também um cuidado conosco, que nós também saibamos nos cuidar para sermos trabalhadores cada vez mais capazes de realizar aquilo que é o projeto de profissão, né? Mas a verdade é que ser assistente social no mundo contemporâneo exige realmente, eu tenho dito nos diferentes eventos em que estive já nessa Semana do Serviço Social, eu quase que diria que exige de nós hoje um ato de coragem. Um ato de coragem. A Selene lembrou do Fernando Pessoa e ele nos diz realmente no belíssimo poema o quanto nós estamos vivendo, né, hoje situações que a resposta não é simples, ela não é imediata, ela é uma construção, e uma construção que pressupõe que a gente possa desvendar essa realidade, um pouco como nos diz até um poeta, que é o Fernando Pessoa, essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, e nem ver quando se pensa. Mas isso, pobre de nós que trazemos a alma vestida. Isso exige uma atitude, exige uma coragem, exige a coragem de desaprender. E por que eu digo que este poema é significativo para nós? Porque nossa profissão, e este ponto também tem uma importância muito grande, ela não cessa de produzir respostas às demandas que a sociedade traz, de forma tal que nossas trajetórias profissionais são marcadas por uma dialética das identidades, onde há identidades atribuídas e identidades construídas. E muito frequentemente, e creio que vocês também já se defrontaram com esta situação, a expectativa da instituição, às vezes, está mais no atribuído do que naquilo que é a construção da profissão, não é? Daquilo que é a construção. Eu ressalto sempre que até mesmo a identidade atribuída é uma identidade histórica, porque até mesmo para ser atribuída, em algum momento ela também foi construída. Só que nós temos que ter uma atitude rigorosa, uma atitude paciente, porque, vejam, o fato dela ser atribuída muitas vezes significa que ela foi construída em circuitos externos à profissão. Não foi uma produção que a própria profissão realizou, né? E isso faz com que nós, profissionais, tenhamos eu até diria, uma sobrecarga de trabalho, porque temos que fazer algo que nem sempre consideramos que é aquilo que expressa efetivamente a nossa realidade. Porque nós sabemos que nós, assistentes sociais, trabalhamos em instituições e a profissão cada vez mais, isso é super importante até, se define como uma profissão interdisciplinar.
A profissão cada vez mais assume o seu papel de mediadora das políticas sociais. E hoje, mais do que nunca, hoje estamos convidados, pela primeira vez na história desta profissão, a implantar um sistema único de proteção social. Então, vejam a importância que se tributa à profissão. Vejam a demanda que temos por assistentes sociais. Nós temos um grande número de alunos nos cursos, temos um grande número de procura por este curso, que realmente há hoje vivemos um momento histórico de implantar vejam e como isso ganha significado, né, implantar um sistema único de proteção social, não é? Porque assim nós vemos que a partir dos anos 80, na esteira das conquistas democráticas que o país foi realizando, muitas foram as conquistas, né? E muito há a construir ainda. Mas mesmo nesse movimento histórico todo, nós ainda convivemos com algumas figuras e algumas situações que fazem com que resíduos conservadores, resíduos passados, nem sempre estejam superados inteiramente. E, além do mais, nós trabalhamos com gestores, trabalhamos em instituições, entendemos o quanto é importante que essas instituições abram esse diálogo interdisciplinar, e quero dizer que, até para ser interdisciplinar, nós temos que ser disciplinares na origem. E nós não poderemos ser inter se não formos uno no início. Então, é preciso recuperar muito essa identidade coletiva da profissão. Por isso, eu fico muito feliz de vê-los aqui, de saudá-los como esse coletivo de assistentes sociais da USP, e poder dizer o quanto é importante que vocês se unam enquanto objetivos que vocês partilham. Porque identidades coletivas pressupõem objetivos partilhados. Pressupõem que as construções não sejam de sujeitos solitários, mas sim de sujeitos coletivos, sujeitos que saibam usar o momento histórico, que saibam se colocar no cenário, que saibam lutar por direitos. Porque senão nós fazemos o discurso da luta por direitos para o usuário e nós mesmos acabamos não fazendo esse percurso. Então, vejam então como se torna importante pensar que nessa trajetória que a profissão vem construindo, nesses anos todos que somos assistentes sociais, temos uma longa história no Brasil. O serviço social é uma profissão com mais de 100 anos de história no mundo, mais de 70 anos de história no Brasil. Temos a primeira escola de serviço social aqui em São Paulo, então vejam a importância histórica que São Paulo tem no serviço social e o quanto é fundamental que essa universidade possa mesmo abrigar o seu curso de serviço social, porque o berço da profissão está aqui. Então, é preciso também que a profissão possa estar aqui formando profissionais para alimentar cada vez mais essa história. E, ao longo deste período todo, eu acho que é importante também destacar que a profissão foi crescendo, não somente como área de intervenção, mas também como área de conhecimento. Somos reconhecidos como área de conhecimento. Estamos nas agências de pesquisa, nas agências de fomento, somos pesquisadores, produzimos conhecimento. Vejam vocês, profissionais dessa instituição, quanto conhecimento produzido na prática cotidiana de vocês. Então, o convite que eu sempre faço aos assistentes sociais, quando os vejo num coletivo como esse, é que nós também tenhamos a coragem de transformar o nosso conhecimento, às vezes silencioso, num conhecimento partilhado. Mostrar que sabemos, não aceitar leituras secundárias da profissão. Mostrar que sabemos, que construímos conhecimento, que ocupamos um lugar importante nas equipes de trabalho, que somos dos poucos profissionais que temos essa dimensão do conjunto das manifestações da questão social, históricas, políticas, econômicas, culturais. Então, vejam a riqueza que é trabalhar com situações dessa natureza. Vejam a riqueza que é pensar uma profissão, então, que, ao mesmo tempo que é área de intervenção, é também área de conhecimento. E uma profissão
que pode produzir a partir daquilo que ela faz. Ela produz conhecimento a partir das ações que ela realiza, né? Então, nós temos que reconhecer esse nosso lugar de pesquisador, de produtor de conhecimento, porque isso vai nos ajudar muitíssimo a caminhar cada vez mais na perspectiva de identidades construídas e não apenas identidades atribuídas. Porque realmente é muito importante que nessa dialética nós possamos nos reconhecer naquilo que fazemos e ter claro que as identidades que marcam a nossa profissão sejam aquelas que nós desejamos, que sejam as identidades que mais de perto deixem claro quais são as ações que os assistentes sociais realizam, no que é que ele pode contribuir para fazer avançar o conhecimento, no que é que ele pode contribuir, sob o ponto de vista da vida das pessoas, que essa é a riqueza nossa. Nós trabalhamos apenas com o conhecimento como abstração, mas trabalhamos com histórias de vida, com histórias plenas de significado. Então, a cada momento, o impacto que nossas ações podem ter não são apenas para aquela pessoa com a qual nós trabalhamos, mas para a instituição como um todo. Então, vejam, quando eu tenho diante de mim, por exemplo, no caso do HU, no caso do HC USP, no caso de Ribeirão, no caso de todos nós que estamos aqui, né? Quando temos diante de nós uma demanda, uma família, um ancião, uma criança, um jovem que está demandando aqui, o abrigamento aqui na instituição, o que nós temos ali, gente? Nós temos expressões concretas da questão social, seguro que sim, mas só que para nós, mais do que expressões da questão social, são seres humanos, são sujeitos sociais, são sujeitos políticos, cujas histórias podem ter, nós podemos ter ouvido muitas vezes histórias semelhantes, mas para aquela pessoa que está nos trazendo, ela é inteiramente única. Ela é inteiramente única. E por isso que nós vamos reconhecer, então, que uma das mediações fundamentais do trabalho do assistente social é a linguagem. A linguagem é tão antiga quanto a consciência. E nós, trabalhadores sociais, não podemos, então, retirar da nossa profissão o espaço de escuta. Não podemos retirar da nossa profissão, porque é nesse espaço de escuta que nós temos a possibilidade de construir identidades coletivas, que nós não construímos apenas entre nós, pares aqui, mas construímos também com a população com a qual nós trabalhamos. Não somos apenas nós que somos sujeitos políticos, eles também são. E não há identidade sem escuta, por isso eu digo, não retiremos o espaço político, mas saibamos sim fazer uma prática em que nós possamos unir a mão e o gesto, a voz e a palavra, de uma forma tal que para esta família, para esta pessoa com a qual eu estou trabalhando, a identidade que se expressa para ele é a identidade do acolhimento, é a identidade da partilha, é a identidade de alguém que, junto com ele, vai repensar projetos de vida, é a identidade de uma procura de alternativas para situações de enfrentamento em que ele está envolvido, é uma identidade de um profissional que não está fazendo por ele, mas, ao contrário, está se dispondo a fazer com ele e, junto com ele, encontrar outras possibilidades, encontrar outros caminhos. E, sem dúvida nenhuma, esse é vejam, se nós tomarmos por referência os anos 80, gente, dos anos 80 para cá, com a Constituição Federal de 88, com a Lei Orgânica da Assistência, com o Estatuto do Idoso, com todos os instrumentos legais que foram construídos, nós estamos diante de um novo paradigma no campo das políticas. Estamos diante de um novo paradigma no campo das profissões, sobretudo das profissões sociais, que atuam na realidade humano-social. E esse novo paradigma nos pede o quê, gente? Afiançar direitos. Afiançar direitos. Esse é um ponto fundamental do trabalho do serviço social hoje.
Nós vivemos numa sociedade de classes, vivemos numa sociedade onde os direitos não estão universalizados e que, portanto, e muitas vezes as situações que nos chegam são situações que mostram vidas humanas que foram marcadas ou por violências ou por violações. Quantas vezes digo a vocês, e tenho trabalhado muito esta tese, de que, na verdade, o grande papel do assistente social hoje, nesse novo paradigma das políticas, é ser um trabalhador no campo da justiça social, de fazer esse caminho de acesso aos direitos. Porque vejam o que diz Marx estudando a obra de Hegel, na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. É muito interessante, vocês sabem que eu estudo há muitos anos a questão das identidades. E, inclusive, no meu livro, de Identidade e Alienação, a base ali é a discussão que Marx põe com relação ao modo de produção capitalista, mostrando o quanto ele produz, eu chamo de ardis, os ardis do capitalismo, né? E que, às vezes, fragiliza até consciências. E, por isso, eu digo, depois vamos romper com a ilusão de servir. Vamos entender que ardis são esses para nós não sucumbirmos a essas armadilhas, né? Mas, dando continuidade a esses estudos, eu acabo me encontrando com uma outra produção de Marx, em que ele diz assim: não vamos cair na ilusão jurídica de achar que, porque há leis, haja também justiça. O fato de haver leis nem sempre significa que haja justiça. O fato de haver leis nem sempre significa que haja justiça. E por que eu estou trazendo essa imagem, gente? Porque com ela, um outro elemento que eu quero acrescentar é que na nossa formação histórica brasileira, nós temos nós temos também nessa história da formação sociohistórica brasileira, algumas heranças que nos marcaram muito fundo e que fizeram, muitas vezes, que a gestão institucional caminhasse não no paradigma de direitos que eu estou colocando agora, mas quase que numa mescla de políticas entre populismo e paternalismo, de modo tal que a ideologia do favor se torna uma ideologia universal. Vocês sabem que, às vezes, o patamar de cidadania é tão baixo para esse sujeito, gente, que, ao invés de ele lutar por alçar outros patamares para a cidadania, ele se transforma num trabalhador assistido. Ele busca por assistência. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado de não assistencializar as políticas. Mas, nessa mescla entre ações populistas ou paternalistas, um outro desdobramento dela é a gestão autocrática ou a questão da gestão burocrático-formal. Então, e que marcam muito os limites da nossa ação. Para vocês verem como isso se expressa, muitas vezes em perda de autonomia. Por que eu digo populismo e paternalismo? Populismo no sentido de, às vezes, ações que não estão calcadas tão diretamente no direito social, mas mais assim, num atendimento mais massivo, num atendimento mais, vejam, pouco dimensionado sobre o ponto de vista de processos socioeducativos. E nós já sabemos, gente, a experiência já nos mostrou que não há como produzir emancipação, não há como produzir autonomia se nós não investirmos em educação. E ninguém educa de modo coercitivo. Ninguém educa a partir de paradigmas burocráticos formais. E, às vezes, nós mesmos, assistentes sociais, nos sentimos tolhidos por essas amarras. Então, nós temos que lembrar que negociações podemos desenvolver, então, para realmente pensar, não, nós, como assistentes sociais, somos mediadores de políticas, mas políticas que tenham no horizonte a emancipação humana, a emancipação social. Muitos dos problemas sociais que nós enfrentamos ainda hoje nas nossas práticas, gente, têm origem econômica, têm origem social,
tem origem em trajetórias de perdas, em rotas de exclusão. Tem origem em trajetórias de perdas e em rotas de exclusão. Vejam, por exemplo, o que acontece com uma família diante do desemprego. Né? Vejam o que acontece, porque nossa vida é mediada pelo trabalho. Então, por isso que nós temos trabalhado muito, inclusive no excelente seminário que tivemos agora na segunda-feira, ainda na PUC, trabalhando muito, não vamos assistencializar as nossas práticas, mas vamos fazer com que elas consigam avançar para dimensões mais educativas, onde o Estado também cumpra o seu papel, que ele também seja responsável por esses direitos sociais, a saúde, a educação, a moradia, né? Ou seja, então, superar essas heranças de políticas mais antigas e pensar em propostas que efetivamente nos coloquem nesse horizonte de construir formas novas de pertencimento, de nos coloquem nesse horizonte de poder trabalhar sempre mediado nessa dimensão que eu coloco, de ter no nosso horizonte a justiça social, como que eu ofereço elementos para que essa família tenha um atendimento mais justo, para que a prática que eu realize tenha um impacto mais profundo na vida dessas pessoas, né? Então, isso é muito do que nós estamos trabalhando hoje, sob o ponto de vista de fortalecer as identidades, de fazer com que elas se tornem cada vez mais direcionadas para a construção de emancipação humana. Mas é uma tarefa que exige muito de nós. É uma tarefa que exige muito, que falar em emancipação, vejam, falar em emancipação exige que nós pensemos que emancipar, falar em autonomia, é pensar em estar livre da dominação, estar livre da exploração, estar livre das alienações. Então, vejam que, nesse sentido, o convite que eu trago é um convite que nos exige bastante, mas eu os trago porque tenho certeza que posso trazê-la, posso trazê-lo porque conto aqui com profissionais que seguramente realizam uma prática capaz de alçar voos cada vez mais altos, de alçarem voos cada vez na direção mesmo de consolidar direitos, de buscar horizontes mais amplos de construção de pertencimento, lugares novos de pertencimento para as famílias, né? Para as pessoas com quem trabalhamos. E chama a atenção de vocês, gente, como é interessante isso. Como nós, enquanto assistentes sociais, e isso tenho certeza que cada um de vocês que está aqui também tem isso presente, e eu ouvi isso, inclusive, nesta casa, muitas vezes, do meu orientador de pós-doutorado, professor Carlos Guilherme Mota, um historiador. E ele me dizia o seguinte: a importância que tem o trabalho de vocês. Nós, como assistentes sociais, vocês, como assistentes sociais, me dizia ele, são os historiadores do tempo presente. Os historiadores do tempo presente. E nós trabalhamos com as histórias que estão ocorrendo hoje. Vejam o impacto que tem o nosso trabalho na formulação das políticas. Se há uma década atrás, gente, vejam como a história caminha de modo acelerado, Silene. Se há uma década atrás, o professor Zé Paulo Neto escreveu num dos seus livros que nós éramos executores terminais de política, gente. Hoje, ele mesmo revê essa afirmativa e diz assim, a profissão hoje tem uma intelectualidade, ela produz conhecimento. Então, nós não somos apenas executores de política, nós somos capazes de formular políticas. E quantas vezes, gente, políticas institucionais são reconstruídas, são repensadas a partir das práticas cotidianas do assistente social. Quantas e quantas vezes, né, são construídas, são repensadas a partir daquilo que é o nosso cotidiano de prática. Eu chego a dizer, e digo com ênfase isso, as instituições hoje são impensáveis sem a presença do assistente social. Um hospital é impensável sem a presença de um assistente social. Uma universidade, a universidade é um lugar de circulação de saberes, né? E nós trabalhamos com saberes, com conhecimento, então nossa profissão
ela está presente nessas diferentes dimensões da vida cotidiana, né? E quantas, então, determinações das políticas hoje, gente, foram construções que nós fizemos com a nossa própria vida. Vejam os 3 grandes princípios que estão presentes na proteção social brasileira. Primeiro, a consagração dos direitos sociais. Esse é o primeiro patamar e é ele que nós não podemos perder de vista. Nós trabalhamos para garantir direitos, nós trabalhamos para fazer com que os sujeitos se assumam como sujeitos políticos. E, na perspectiva das políticas que temos hoje, são 3 grandes princípios. O princípio primeiro, que é o princípio da matricialidade sociofamiliar. Vejam a importância que tem recuperar a história da família, recuperar a família como sujeito político. Por incrível que possa parecer, e por isso a força das identidades atribuídas, mas por incrível que possa parecer, nós chegamos a perder de vista a família como totalidade. Quantas vezes, gente, encontramos trabalhos que, ao invés de considerarem a família na sua totalidade, a fragmentaram tanto que, de repente, quase que perdemos de vista a família enquanto tal. Eu estive há 2 dias atrás na cidade de São José dos Campos, e uma das situações que me trazem e que é um debate importante é de que família estamos falando quando falamos em família. Eu diria até que é uma nova concepção de família, né? Eu posso estar atendendo uma pessoa individualmente, mas a referência é seu grupo familiar. Vocês já viram isso nas suas práticas, gente. A família é uma referência, seja como presença, seja como ausência. Seja como presença, seja como ausência, né? Então, vejam como nós precisamos pensar, construir formas de diálogo com a família, reconstruí-la enquanto instância de trabalho nosso. Entender que, mesmo que seja diante de mim uma pessoa individualmente, mas ela é um sujeito político que tem um universo ao lado dele. E, muitas vezes, se nós não o situamos nessa perspectiva de um sujeito na sua totalidade, nós retiramos protagonismo. Retiramos protagonismo. Então, por isso eu digo, cuidado que nós devemos ter para que a centralidade do cenário seja o sujeito com o qual nós trabalhamos, né? Que ele se reconheça como tal. Por isso, há um debate importantíssimo também que diz o seguinte: há sujeitos políticos novos no cenário. Há sujeitos políticos novos no cenário, no sentido de que mesmo as pessoas que têm necessidade de demandar políticas públicas sabem também reivindicar direitos. Então, nós não podemos retirar esse protagonismo, nem sequer transformá-los em vítimas, né? Ter presente que são capazes de expressar seus desejos, são capazes de expressar suas vontades, né? E nós, como assistentes sociais, então, princípio primeiro, matricialidade sociofamiliar. O que significa trazer para a saúde esse princípio, o que significa trazer para a educação esse princípio, né? Nós estamos nesse século XXI, gente, com uma nova concepção de família. Se nós aprendemos em etapas passadas que a família era a célula máter da sociedade, hoje nós a pensamos como um agregado de pessoas que lutam por objetivos comuns. Nós a pensamos numa outra perspectiva. E vejam que isso nos pede, e ser assistente social é muito isso também, eu até afirmo, nossas identidades nunca estão prontas. Né? Porque exatamente por isso que, assim como mudam à medida em que ocorrem as transformações na sociedade, ocorrem transformações também nas nossas identidades. Mas o segundo princípio é muito importante. As nossas ações não recebem apenas impactos societários, nós também impactamos a sociedade. Vejam, ter 70 assistentes sociais, que possamos ter esse reconhecimento também, mas ter 70 assistentes sociais é uma conquista, é uma construção política, e seguramente é uma construção que deverá ter sempre sua continuidade histórica, né?
Então, vejam o que significa dizer a importância que tem impactar socialmente a instituição, mostrar a importância do serviço social nas ações que vocês realizam, de uma forma tal que se torne impensável não ter aqui um curso de serviço social, por exemplo. Não, porque não é impensável. Não é? Com todo o avanço que temos, não é? É impensável, porque realmente você vê não abrigar aqui a formação dos profissionais numa instituição que já tem uma tradição de tantos anos de prática, e mais do que uma tradição, uma história, e que sabe como dialogar com a família, e que vem produzindo, inclusive, conhecimento. Veja as produções de vocês nas revistas, artigos, livros publicados. Eu, recentemente, acabo de fazer um prefácio para um livro sobre a questão do instrumento socioeconômico, da Marinês Gândara Graciano, que vamos lançar agora em junho, no encontro que teremos lá na USP Bauru. Então, vejam, eu acho que são exemplos como esse que nos mandam. O assistente social está sabendo, sim, como dialogar. E mais ainda, eu diria, o nosso diálogo com a família tem particularidades. Não é o diálogo do psicólogo, não é o diálogo do psicanalista, é o diálogo do serviço social. E mais, gente, nós podemos, numa equipe interdisciplinar, estarmos juntos, como devemos estar. Mas vejam como é importante dizer a vocês que nossas profissões têm particularidades históricas. E nós não podemos, então, estar a serviço da psicologia, ou a serviço de... Nós somos profissionais que temos um espaço de autonomia. E, às vezes, e por isso que eu acho super importante colocar o quanto o serviço social tem contribuído, junto com essas profissões, para o crescimento da proteção social no país. Então, eu quero deixar claro aqui, eu estou colocando no sentido de que as profissões hoje têm uma outra dinâmica. Vejam, gente, nós estamos num século tão privilegiado que a própria noção de especialista mudou consideravelmente. Durante muito tempo, até na literatura, considerava-se especialista aquela pessoa que dominava em profundidade a menor parte do todo, de forma tal que você tem o ortopedista, por exemplo, mas você tem e nós continuamos tendo do cotovelo, do ombro, enfim, de tudo. Mas, gente, hoje vocês sabem qual é a concepção de especialista? É aquele que tem uma profundidade de conhecimento na sua área, mas é capaz de socializar este conhecimento. Nós vivemos o século da informação. É capaz de socializar. Então, o especialista não é aquele... Conhecimento, gente, não é posse, ele é possibilidade. E nós, assistentes sociais, transitamos entre conhecimentos, saberes, experiências. Né? Nós temos essa riqueza. Vocês já viram que, às vezes, a pessoa sai da sala do médico e aí ele passa pelo assistente social para entender o que o médico falou para ele? Não é verdade? Ele passa pela sala, não é? Ele passa, olha, a senhora entendeu direito, né? A senhora entendeu direito? Não, entendi mais ou menos, até eu queria vir aqui conversar com a senhora. Ou seja, veja, nós acabamos tendo, não é verdade? Quer dizer, quantas e quantas vezes, né? Quantas e quantas vezes somos esse interlocutor que está presente ali nas diferentes situações, né? E que, na verdade, a gente constrói um saber novo também para esse profissional. Porque eu também, às vezes, eu já ouvi o médico falar, nossa, não sei como vocês entendem o que elas falam, eu não entendi nada. Está vendo? Quer dizer, então, assim como então, como se a gente não cuidar, eu chamo isso de uma atividade inadificante, não fica nada para ninguém, né? Assim como aconteceu esses dias agora, é inadificante, não ficou nada para ninguém. E como é o cuidado de a gente trabalhar com identidades construídas, que nós tenhamos visibilidade, que a pessoa saiba quem nós somos, né? Veja que coisa. Um dia desses, a pessoa chegou para ser atendida e procurando pela assistente social dela. Aí ela perguntou, chegou na portaria, ele perguntou, mas como é o nome da sua assistente social? Ele falou, o nome dela? Pensou, bem, o nome, na verdade, eu não sei,
Mas vou falar uma coisa por cima. É uma moça bem vistosa. Já pensou? É uma moça bem vistosa. Agora vou lá e eu procurar uma vistosa bem lá dentro, né? Entende? E aí chegou lá na equipe, gente, eu falei, e vejam que interessante, né? Da mesma forma, eu estava um dia no Instituto de Ortopedia da USP fazendo um trabalho, numa reunião, e o menininho se perdeu da mãe. Pequenininho, de uns 3 aninhos de idade. Ele começou, mãinha, mãinha, a mãe, procurar a mãinha dele por lá, né? No minuto que a mãe entrou no banheiro, ele se desfaz, e um monte de gente ali, um plantão muito lotado de gente. E aí todo mundo preocupado de fazer com que ele pudesse encontrar a mãe dele de volta, para vocês verem como os nomes expressam identidade. Aí pergunto, como que é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é mãe. Já pensou? Vejam só. Mas vejam o contraponto, gente. Nós, como falamos, mãe, precisa fazer isso com o seu filho. Mãe, 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 mãe. Então, gente, nomes expressam identidades. E aí o menininho disse assim, não, mas e como que ela é? Bom, ela é assim, assim. E ela está com um vestido que tem um botão. Já pensou? Tem um botão. Então, como é que a gente vai achar uma mãe que tem um vestido que tem um botão, gente? E vou dizer a vocês que os assistentes sociais acharam. Tá vendo? Os assistentes sociais acharam, né? Porque foi com o menininho procurando. E o pior, e o melhor de tudo, no vestido da mãe tinha mesmo um botão, que era um vestido com um botãozão, e ele lembrava disso. Então, gente, os nomes expressam identidades, né? Os nomes expressam identidade. Então, como que é importante ver o quanto a prática do serviço social vem impactando no conjunto das ações. Uma outra coisa muito significativa doenças de longa duração, né? Algumas enfermidades que são crônicas, né? E vocês sabem que, às vezes, gente, o interlocutor privilegiado dessa família é o assistente social. E muitas vezes, gente, nós conhecemos muito mais essa história do que o próprio familiar. E quantas vezes nós somos tributários, gente, de segredos que somente o assistente social sabe. Vocês já se viram diante de situações dessa natureza. Eu até já orientei uma dissertação, várias, e uma das últimas agora, foi sobre a questão da revelação do segredo de ser portador de vírus HIV. Entende? Quer dizer, como é que nós fazemos? Com quem que nós dividimos isso tudo? Né? Como é que nós dividimos? Por isso que é o segundo ponto da política, o trabalho social em rede. O trabalho social em rede, que nós não podemos assumir, não podemos permitir, gente, que nós fiquemos como o responsável pelo quarto de despejo da sociedade, ou por tudo aquilo que não tem resposta imediata. Então, às vezes nos transformam quase naquele profissional que tem respostas urgentes para questões prementes. E, às vezes, gente, é tão marcado esse trajeto que até a pessoa que está diante de nós diz, olha, eu já conversei com muita gente, agora daqui eu não saio sem resposta. Então, veja a angústia que nos traz saber que nós estamos ali recebendo nas nossas mãos, gente, aquela vida. Estamos recebendo ali nas nossas mãos essa enorme responsabilidade, né? Então, o segundo ponto, gente, trabalho social em rede. E há 3 figuras que eu vou chamar a atenção, que se instituem e que impedem o trabalho social em rede. A professora Marilde Yamamoto diz, o messianismo, ou seja, de achar que tudo, assumir mesmo como tarefa sua, responder por todas essas demandas, que são demandas do conjunto dos profissionais. É do conjunto dos profissionais, não diminui em nada, gente, um psicólogo, ou um antropólogo, ou um médico, ou um pedagogo, que ele tem uma dimensão social. Ao contrário, só enriquece a identidade dele, só enriquece a sua identidade. Inclusive, agora mesmo, nessa primeira semana do mês de maio, eu estive num evento muito importante na USP, aqui no HC USP, sobre cuidados paliativos. E fiquei muito feliz até de ouvir dos médicos paliativistas, ali que trabalham com cuidados, dizendo exatamente isso, o quanto nós estamos aprendendo desde o momento em que nós resolvemos construir juntos, vão juntos fazer a visita ao quarto, vão juntos na visita domiciliar,
né? Vão juntos, claro que vejam o que é importante aqui. Ninguém perde a sua identidade por partilhar, gente, só ganha. Lembremos-nos sempre, identidades são construções coletivas, sabem? Quando elas se transformam em construções solitárias, elas expõem a grandes perigos. Vejam na história, na lenda grega, né, na mitologia grega, quem quis construir identidade no espelho, lembram que ele ficou tanto tempo se mirando nas águas, que foi tragado por elas, o Narciso? E o pior é que nem sequer foi bem tragado, porque a gente encontra Narciso em cada esquina, né? Então, nem isso aconteceu. Entende? Mas não dá para construir identidade no espelho, gente. Né? Não dá. E aí, messianismo. Então, às vezes, é confortável para a equipe ter alguém que assuma tudo, gente. Porque, ao assumir tudo, eu assumo também o nada. Isso é um princípio de lógica. É impossível ser bem, fazer tudo bem da mesma forma. Então, é preciso... Qual é a particularidade da profissão? É trabalhar nas relações humano-sociais, é construir processos de emancipação humana, é fortalecer processos de pertencimento, é oferecer lugares novos de construções identitárias, é oferecer oportunidades de inserção ao mercado de trabalho, é oferecer oportunidades de construção de vínculos. E, aliás, até quero voltar um minutinho só, porque esqueci de uma coisa fundamental. Nosso grande propósito, quando falei de família agora, fortalecer a capacidade protetiva da família. Que, às vezes, nós temos gente que permanece no hospital porque a família não abriga. Temos gente, pessoal, que abandona o idoso na alta, que dá endereço que não corresponde. Vejam só, temos famílias que se rompem diante do adoecimento. Temos famílias que se rompem diante do adoecimento, gente. Temos cuidadores que não assumem o seu familiar enfermo, que poderiam ser um cuidador familiar, e nós nem sequer podemos culpabilizá-lo, nós temos que saber que história é essa. Quer dizer, não, que filho, onde já se viu, não assumiu o pai doente agora. Mas qual é, outra vez, aquele princípio que eu disse no início, qual é a história dessa história? Será que ela foi cuidada para cuidar agora? Qual foi a construção vincular que houve ali? Qual foi a construção afetiva? E vejam, gente, o nosso papel como assistente social na tessitura de redes de afeto, na tessitura de redes vinculares. Fortalecer a capacidade protetiva da família, porque nem sequer é bom que a pessoa permaneça um longo período internada. Porque senão nós transformamos o hospital em casa de acolhida, transformamos a escola em recebimento de leite. Vejam, vamos invertendo a lógica das instituições. Não, nosso papel é o contrário, é tecer redes de uma forma tal que nós transformemos tanto as trajetórias de vida como o tecido social. Por isso que nós temos que pensar no segundo princípio, que é o trabalho social em rede. Se nós não tivermos redes constituídas, se torna muito difícil o nosso trabalho. Às vezes, gente, um trabalho excelente feito aqui num hospital, feito aqui num processo educativo com uma família, numa clínica de atendimento à violência doméstica, se nós não tivermos uma continuidade na comunidade onde essa pessoa vive, o trabalho, exatamente, ele se perde inteiramente. Porque nós não vamos estar inteiramente a vida toda com esta pessoa. Então, vejam, 3 figuras para afastarmos o nosso cenário. Messianismo, ou seja, nós não somos, gente, nós não podemos assumir um lugar para a profissão como se ela fosse a única a dar respostas para as questões sociais. As expressões da questão social são múltiplas e nós não teremos alcance para responder a todas elas, né? É a mesma coisa, gente, quando nós trabalhamos, quando eu estou dando curso na Europa, que muitas vezes me perguntam qual é o sujeito político mais forte no Brasil hoje, porque ele sempre tem a representação que o sujeito político mais forte é o IMST. E eu sempre digo, nem seria justo que nós tributássemos a um único movimento a transformação social de um país continental. Assim como não é justo conosco, assistentes sociais, gente, suprimirmos nossas vidas pessoais, porque lembrem-se sempre do seguinte, o que sustenta nossas identidades profissionais
são nossas vidas pessoais, e não ao contrário. Então, é preciso que nós tenhamos um compromisso com a felicidade, gente. Não é porque somos assistentes sociais que nós temos que ter a vida mediada pelo trágico. Não, até Mary Richmond, gente, no livro de 1917, já dizia que bom seria se o assistente social ouvisse um pouco mais de música, lesse um pouco mais de poesia, desfrutasse um pouco mais do prazer. E, às vezes, a gente chega no limite tal, quando a pessoa é um pouco mais feliz, nossa, assistente social, ninguém diz, porque tem que ter ar de tragédia. Não, gente. Não é, ninguém de nós deve viver a vida mediada pelo trágico, né? Nosso compromisso é o compromisso com a construção da nossa felicidade. Então, nada de messianismo. Aprender a dizer não, negociar espaços, tudo isso faz parte da nossa... Por isso, nós temos que saber cada vez mais para poder lutar por espaços cada vez mais significativos para as identidades construídas que queremos. Segunda figura, o fatalismo. Ah, não vai dar certo. Não, isso não vai dar. Não, e não adianta nem tentar. Eu já estou aqui há mais de 10, 15 anos, e tem outra coisa, no fim do mês, sabe, gente, no fim do mês o olerite é o mesmo, por revolucionário, por conservador, o salário é igual para todo mundo. Então, não vai dar certo. Ou seja, outra coisa, ai, que bom, não vejo a hora de me aposentar, falta pouquinho? Falta 10 anos, 5 dias, 3 meses. Eu falei, meu Deus do céu, já pensou, gente? O tempo passa rápido, mas o dia atrás do outro, a noite no meio, isso demora a passar. Né? Entende? Quer dizer, então não pode ter no horizonte eu estar longe daqui. Vejam que coisa, outro dia numa fila do banco, a moça me falou assim, desculpa, professora, eu vou demorar um minutinho, porque eu estou com uma série de pagamentos para fazer, porque eu tive hepatite e tive um período de licença. A outra atrás de mim, ai, que maravilha. Já pensou, gente? Já pensou, gente? Até hepatite é bem-vinda pelo período de licença que ela deu. Já pensou? Para vocês verem o que é o fatalismo. Né? O fatalismo é isso, não, não vai dar certo, é tudo... Você fala, nossa, que beleza, você viu que dia bonito que estava? Ah, bom para você. Se você soubesse o que está por trás dessa árvore, o sol, e esse sol dá câncer de pele. Fala, entende? Quer dizer, então, nós, infelizmente, encontramos essas dinâmicas também. Então, nós temos que saber nos preservar em relação a isso. E a terceira pessoa, essa não é da Marilda, mas eu estou construindo a partir do que eu tenho vivido nesse período todo, do que eu tenho visto por aí, que é o possibilismo. A pessoa, mas, gente, nós precisamos avançar um pouco. Ah, não, mas aqui a gente faz o que pode. A gente vai fazendo o que pode, o que dá para fazer, porque, na verdade, aqui a gente tem que ter um lema muito importante, é um mantra já. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, aí, tudo coisa que para ação, gente. Né? São situações que param. Então, conclusão, nem possibilismo, nem fatalismo, nem messianismo, viu? A gente tem que ser realista e nos assumir como todas as outras profissões. Então, somos assistentes sociais por uma questão de identidade, e que nós possamos falar, como falo no meu livro, no meu texto, muito prazer, sou assistente social. Senão a gente chega no auditório e uma pessoa fala, eu sou psicólogo, o outro, sou historiador, sou economista. Aí fala, sou assistente social. Eu falei, o que você é assistente social? O quê? Entende, gente? Por isso nós estamos de um curso muito bom aqui dentro, para a gente falar alto, de viva voz. Somos assistentes sociais, né? Tá bom? Tá bom? Né? Muito bom. E, gente, posso falar um segundo, só um mesmo, para não falar, porque eu falei que eram 3 princípios, ficaram 2, né? Senão fica parecendo que ficou manquitola aqui, nossa. Que eu falei, então, a questão da matriz sociofamiliar, a questão da rede, trabalho social. E terceiro ponto, gente, a intersetorialidade das políticas. Nenhuma política se constrói de modo solitário também. A política de educação, a política de saúde... Isso é muito importante. Então, a universidade é uma construção que vem de séculos atrás, e ela é um espaço de livre circulação do saber. Então, nós, enquanto assistentes sociais que trabalhamos nesse contexto, temos que ter um compromisso
que nos permita, a cada momento, ampliar esses lugares de autonomia, ampliar esses lugares de troca de saberes. Esse é o papel da universidade, fazer avançar cada vez mais o conhecimento. E esse é o grande objetivo que nós temos quando falamos em identidades construídas, que sejam identidades que expressem realmente aquilo que lutamos, que está no nosso código de ética, que está na Constituição de 88, que é uma sociedade livre, humana, justa e igualitária. Tá? Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Muito obrigada. Bom, o espaço está aberto para questões. Eu só pediria assim que viesse fazer a pergunta aqui. Ou então vamos pegar aqui. Professora Maria Lúcia, professor Valdir, superintendente das salas, está presente. Quem tem interesse em fazer perguntas, eu levo o microfone. Boa tarde, professora. Meu nome é Gina. Hoje pela manhã eu estava pensando justamente numa coisa que a senhora falou, de como é que nós nos cuidamos, né? E estava pensando sozinha, pois é, mas isso aqui era uma coisa que a gente devia resolver em parceria com a nossa instituição, para a qual a gente presta o nosso serviço, ou é uma coisa bem individual, assim, é bem cada um que pensa como se cuidar, por exemplo, para não cair num adoecimento, para não cair, né, numa depressão, num desânimo, por causa dos obstáculos que são grandes, enfim. E aí a minha pergunta é, qual que é mesmo a sua sugestão, professora? O que a senhora diria como cuidado pessoal para que essas coisas, para que a gente permaneça atuante e saudável, vamos dizer assim, né? Enquanto vocês vão pensando na próxima, eu vou responder essa, tá bom, gente? Vamos ver se nós conseguimos contar. Primeiro, agradecer muitíssimo a vocês pela atenção, pelos aplausos. Claro que é sempre uma alegria poder receber de vocês essa acolhida e me colocar à disposição agora. Eu sempre penso nas palestras, nos debates, nessas falas pequenas como essa que eu fiz agora, como um exercício democrático da palavra, né, em que tanto eu possa trazer a minha fala e possa receber também de vocês essa troca, esse intercâmbio, porque vocês têm, eu até sempre tenho dito, até agora mesmo também em São José dizia isso, eu não poderia escrever uma linha do que escrevo, não fosse o trabalho cotidiano de vocês nas instituições, não fossem colocarem a nossa produção, lerem o que a gente escreve. Então, eu sempre quero que vocês saibam que eu tenho enorme reconhecimento pelo trabalho que realizam, né? E, às vezes, vem sempre uma questão assim, professor, eu trabalho numa outra ponta, e eu sempre que eu também trabalho numa ponta, mas enquanto a gente ficar pensando a academia de um lado, a instituição do outro, nós também nos fragilizamos, né? Então, porque nós temos vivido esse momento na profissão em que nós vemos um discurso acadêmico que avança muito e um discurso institucional que nem sempre consegue acompanhar inteiramente esse avanço. Então, isso até fortalece um dilema que é falso, na verdade, de que na teoria ou que na prática a teoria é outra, né? Na realidade, teoria e prática constituem uma unidade.
A verdade é que o nosso cotidiano, às vezes, é tão intenso que ele nos impede de podermos manter uma atitude mais rigorosa de um estudo mais cotidiano. Mas é muito importante que vocês saibam que o que nós produzimos na academia só pode ser feito a partir desse trabalho que vocês realizam, né? E isso é muito importante. E a Gina traz uma questão fundamental, Gina, até agradeço por ela, e é uma questão que está muito presente hoje no debate das profissões. No caso do serviço social, de modo muito intenso. Há 3 grandes figuras, nem vou chamar de categorias, mas há 3 grandes nominações que têm sido muito trabalhadas hoje, Selene, quando se fala nas formas que o trabalho contemporâneo adquiriu. E que não foi por acaso, é fruto de todo o modo de pensar do neoliberalismo, os ajustes todos do Banco Mundial, os ajustes que o próprio capital foi fazendo, de forma tal que hoje chegamos a ouvir de sociólogos contemporâneos o reconhecimento de que há até uma nova morfologia da classe trabalhadora, há uma outra forma de pensar até a classe trabalhadora. Por exemplo, o professor Ricardo Antunes, ele diz assim, há tantas... Porque o trabalho, ele passou a se dar de modo... Vejam, são 3 figuras muito importantes. O trabalho pensado sob o ponto de vista da intensificação, e que não é apenas sobre o ponto de vista, gente, de nós trabalharmos mais, não é apenas pela questão da jornada de trabalho, é também pelo modo como o trabalho se tornou intenso sob o ponto de vista das demandas que ele nos traz, até demandas emocionais frequentes, né? Como ontem me dizia uma aluna na sala de aula, professora, eu trabalho num hospital e até hoje tenho um sofrimento emocional com mortes de crianças. Eu vou dizer, entende? Eu não posso dizer para ela que isso, claro que ela está trabalhando, estão fazendo tem um grupo de apoio, mas nós somos humanos, gente. Nós temos uma condição humana. Então, quando eu digo de intensificação, é sob o ponto de vista do que nos demanda nesse contexto, quer dizer, o trabalho e além do mais. Hoje, gente, nós temos jornadas adicionais de trabalho que chegam até nós pela internet. Quantas vezes nós chegamos em casa, gente, temos uma outra jornada nos esperando. E trabalhamos pela internet. E sem pensar ainda que se você não tiver domínio dessa ferramenta, você se torna um analfabeto do novo milênio. Não adianta dizer, não, mas eu não estou habituada. Gente, nós somos cidadãos dessa era. Nós somos cidadãos desse milênio. Então, não dá para fechar os olhos a essas novas tecnologias da informação. Mas, sem dúvida, isso nos traz um grande, para alguns, até um sofrimento também, de dialogar com a internet, porque o diálogo da internet passa muito pela mediação da lógica matemática. Né? Você não vê, às vezes, a gente tem dificuldade mesmo de interação, porque é um outro modo de pensar, inclusive. Né? Então, a intensificação é importante que a gente deixe claro que não é apenas que nós trabalhamos, mas é porque demanda muito mais de nós mesmos. Né? O trabalho se complexificou muito. Quem está mais tempo em exercício profissional percebe claramente isso. Antigamente, até uma aluna fez um pós-doutorado comigo, uma aluna de Portugal. Ela fez um pós-doutorado muito interessante, gente, mostrando a importância que tem no cotidiano do assistente social as providências que ele toma. Quantos telefonemas, quantos contatos, entende quantas idas e vindas. Ela trabalhou isso. E se a gente for contabilizar isso em hora, às vezes nós temos 2 dias em um. Porque tem hora que a gente pensa que nem vai dar conta daquele dia de tanta coisa que a gente já fez. Né? Então, vejam, o trabalho, então, intensificado, o trabalho flexibilizado e o trabalho precarizado. Então, são 3 circunstâncias que vêm marcando muito fortemente o trabalho hoje na sociedade contemporânea. E, no caso, Gina, das profissões sociais, se acrescenta aí um elemento da maior importância, que é o fato de que nós somos profissionais que somos movidos por uma ética.
Nós temos até estudiosos que estão estudando adoecimento pelo trabalho. A professora Edith Seligman, né, ela está fazendo um belo estudo para nos mostrar o quanto temos adoecimento pelo trabalho. E por que ela diz que isso é... Aliás, ela esteve no CONAS até, né, Bernadette? Como ela fez uma fala belíssima lá, né? Nos mostrando, gente, que o fato de sermos uma profissão que trabalhamos mediados pela ética e de termos identidades que se constroem na relação com o outro, faz com que nós tenhamos que o nosso trabalho realmente possa nos trazer respostas nesses diferentes níveis, da ética, do fortalecimento das identidades, e nem sempre nós percebemos que isso vem acontecendo. Vejo a assistente social hoje, às vezes submetido a cargos genéricos, submetido a jornadas de trabalho. Às vezes você tem na mesma instituição um trabalhador que entrou como assistente social, então ele está protegido pelas 30 horas, que é uma grande conquista da nossa categoria profissional. Ao lado dele, tem outro assistente social, mas entrou no outro concurso como analista de desenvolvimento. Então, ele não tem os mesmos direitos. Vejam, gente, sentam-se lado a lado, mas não têm os mesmos direitos. Então, vejam quantas situações hoje impactam o nosso trabalho, sem contar que a sociedade hoje sofreu rebaixamento salarial muito intenso. Então, o volume... Vejam que coisa interessante, as profissões mais qualificadas tiveram aumentos, e o conjunto das profissões sofreram perdas. O salário mínimo nosso, nesse evento de segunda-feira agora na PUC, uma das professoras, num cálculo que ela fez, nos mostrou que o salário mínimo brasileiro, praticamente a pessoa ganha, chega a R$20 por dia, gente. R$20, R$22. Como é possível viver uma vida com dignidade com R$20, R$22 por dia? Então, veja que nós já recebemos, então, pessoas vulnerabilizadas. Não é apenas, vejam, no caso da saúde, por estarem com uma enfermidade, no caso de um alojamento universitário, por estarem fora de casa, por estarem quase um estrangeiro numa outra cidade, mas é também, gente, pelo conjunto de vulnerabilidades que hoje marca vidas humanas. Vulnerar é uma palavra que vem do latim, significa ferir. Estar vulnerabilizado, gente, é estar ferido. E, às vezes, nós estamos feridos na nossa esfera íntima. Não é um ferimento que aparece na pele, não é um hematoma, não é... Entende? Quer dizer, então, tudo isso leva ao sofrimento do trabalho. E, por isso, nós estamos estudando muito isso. E eu tenho trabalhado, então, Gina, na seguinte perspectiva. Para nós, trabalhadores sociais, eu digo que que até tenho publicado esse artigo, nós temos que nos mover, primeiramente, por uma ética, eu digo, por uma ética dos cuidados, cuidar de nós mesmos. E como eu penso isso? Estabelecer protocolos claros de trabalho, socializar suas angústias no grupo de trabalho. Sabe, gente, às vezes nós chegamos no trabalho com uma angústia e voltamos com ela para casa. Não tivemos tempo naquele dia de interagir o olhar com uma outra companheira. E o pior, às vezes a gente leva aquela angústia para casa, aquele cotidiano tão pesado, que às vezes você chega em casa, a família está bem, um já chegou, o filho já veio da escola, o outro já está começando a se preparar para a noite, ouvindo uma musiquinha. Quando você entra, até o cachorrinho corre para baixo do sofá, lá vem ela, né? Ai, tem que fazer isso. Você não sabe o que me aconteceu hoje. Ou seja, então, uma coisa que seria até tranquila de ser equacionada do ambiente de trabalho, ela até assusta a família. Entende, gente? Então, eu digo assim, nós precisamos vivenciar, socializar um pouco mais. Mas, Gina, você não acredita, às vezes nós temos até uma censura entre nós. Mas como que eu vou contar isso para ela? O que ela vai pensar de mim? É aquilo que eu dizia do messianismo, é aquilo que eu dizia do fatalismo, né?
Então, nos assumir como seres humanos e cuidar, desfrutar do prazer, desfrutar do ócio. A pessoa tem, às vezes, vergonha de falar que vai entrar em férias, gente. Férias são construções de direito, uma construção, é um direito que nós temos. A pessoa fala quase com sentimento de culpa. Não, as férias fazem parte da nossa vida. Então, estar com a família. Às vezes nós estamos chegando a um limite, gente, que às vezes nós estamos com a família ou no momento da grande alegria ou da grande dor. Mas o cotidiano é fundamental. Né? Então, veja, eu diria, fazer o que você gosta, ler um livro, ler uma poesia, passear, tomar. Gente, às vezes nós estamos. Cada um tem aquilo que gosta de fazer, né? Entende? E sem culpa, porque uma das coisas que mais nos machuca, que mais traz o sofrimento, é exatamente de fazer mediado pela culpa. Poxa, eu estou aqui tomando esse chopinho tão gostoso, e o pessoal lá numa... Mas, gente, é da condição humana, nós temos que nos organizar de modo tal que caiba lazer na vida do assistente social. Nós não fizemos um compromisso com o infortúnio, com a infelicidade, ao contrário, gente. Senão nem sequer conseguiremos realizar bem o nosso trabalho. Então, eu digo, uma ética militante que nos torne sempre ativas na luta por direito. Eu digo, nós somos gestores cotidianos de direitos, mas que tenhamos também uma ética da proteção social, ou seja, garantir esses direitos para os usuários com os quais nós trabalhamos, mas uma ética dos cuidados. E a primeira delas é a ética dos cuidados. Um poema do Fernando Pessoa diz assim: torne-me humano à noite. Torna-me humano à noite, porque, de repente, de tanto nos dedicar a horas infindas de trabalho, sem lazer, nós vamos nos desumanizando e acabamos naturalizando tudo. Né? Uma situação da semana passada, de um atendimento de um CRAS, que a pessoa foi para o atendimento porque havia perdido um familiar. E a primeira pergunta: mas a senhora trouxe o óbito? Entende, gente? Onde que ficou a nossa humanidade aí? Né? Onde que ficou a nossa acolhida? Onde que ficou o espaço da escuta? Então, Gina, o que eu coloco, protocolos de trabalho, de partilha de responsabilidades, né? Tudo isso é fundamental para que o trabalho possa nos trazer realização, alegria e não sofrimento. E ainda só para finalizar essa questão, o trabalho, e lembrem disso que é fundamental, o trabalho, gente, quando ele deixa de nos realizar, ele passa a nos alienar. Para não sofrer pelo trabalho, nós começamos a nos tornar cada vez mais alienados. Então, agora nós vamos ter que receber cotas. Isso é normal. Não é normal, gente. Tudo tem história. Do ponto de vista dialético, nada é natural quando se refere ao ser humano. Tudo é histórico. Tudo é histórico. E, se é histórico, pode ser transformado. Né? Então, o trabalho tem que ser fonte de realização e não de sofrimento. Né? Mais alguém tem perguntas? Não? Ali eu tenho. Boa tarde, professora. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula, eu sou estudante da PUC, estou no 4º ano, Opa. e recentemente iniciei estágio na USP Leste. Que A questão que eu tenho para a senhora, que a senhora puder falar um pouco a respeito, é que, às vezes, por mais que se esteja ligado no cotidiano e que se tenha esse respeito pelo outro, o usuário, a impressão que eu tenho é que a nossa profissão ela acaba por reproduzir o que já está dado. Às vezes eu sinto que não tem saída, como se tivéssemos assim envolvidos por essa grande ideologia do capital, que impõe todas essas regras e acaba gerando essa desigualdade, né, das diferenças das classes. Só para dizer algo a respeito disso, por favor. Obrigada. Ana Paula traz uma questão muito importante também. Claro, eu acho que nós não podemos negar. Eu tenho sempre considerado, Ana Paula, que nós trabalhadores sociais e o conjunto dos trabalhadores,
Nós trabalhamos entre estrutura, conjunturas e cotidianos. Até a Selene leu isso no início, que eu também, já num artigo que eu tenho sobre essa matéria. Mas o fato de ter, mas a instância primeira do nosso trabalho é o cotidiano, é ali que nosso trabalho se faz. Mas é claro que ali se expressam todas essas determinações conjunturais, ali se expressam realmente todas essas grandes marcas do capitalismo. E hoje, sem dúvida nenhuma, uma das questões que nós temos com um grande impacto sobre o nosso trabalho, Ana Paula, é o fato de que vivemos um momento em que há um crescimento intenso da desigualdade social. Nós temos um grande problema com a desigualdade social, né? E o capitalismo, um outro problema seríssimo que nós temos, ele produz as suas próprias crises, né? E, ao produzir as crises, ele vai tirando do processo produtivo um número cada vez mais de pessoas. Para você ter uma ideia, nós temos hoje um grande número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, mas que estão trabalhando de modo precarizado, trabalhando de modo flexibilizado, trabalhando de modo absolutamente precário. Por exemplo, veja, pessoas que colhem sucata pela rua. Então, veja que coisa, nós somos um país líder nessa questão. Que triste liderança nossa, né? Que é ser líder em catar latinha né? de refrigerante. Mas isso mostra o momento que a sociedade vive. Temos crianças, gente, que tem a vida roubada pelo trabalho. E, às vezes, Ana Paula, de uma forma tal que a mãe senta-se diante de mim e diz: eu prefiro que meu filho trabalhe do que ele fique na rua. Então, eu estou diante de um problema do trabalho infantil, que somos contra até por princípio, do nosso próprio código, do projeto de profissão. Mas esta mãe é levada a pensar nessa inversão de lógicas do capital, que é melhor que o filho trabalhe desde 6 anos de idade, 7 anos de idade, do que ele vá para um ambiente socioeducativo. Outra coisa que tem sido gritante entre nós também, a repetição do fenômeno da violência. Tem mães que foram agredidas, Helene, e que agridem os seus filhos. Uma das minhas alunas fez um mestrado sobre isso. E a mãe diz assim: eu bato, e bato mesmo, porque se eu não bater, ela vai apanhar na rua. E tem outra coisa, se ela não aprender, ela vai parar na polícia. Mas aí a assistente social, porque veja, então, para essa mãe, Ana Paula, ela tem a representação de que bater é um ato pedagógico. Essa menina não tem pai, eu sou pai e mãe dela. E aí a assistente social conversa com ela, explica, mostrando que bater não é um ato pedagógico. Mas eu não estou aqui viva conversando com a senhora, eu também apanhei a vida inteira. Vejam como que é difícil quebrar lógicas tão instituídas, né, que você acaba tendo que criar formas de superação de práticas reiterativas. Porque, veja, Ana Paula, se nós cairmos na repetição de práticas que não produzem nada de novo, nós também não trazemos nada de significativo para a vida daquela pessoa. Então, o que é indispensável? Que nós tenhamos cada vez mais, e construamos entre nós, e outra vez eu digo de modo coletivo, aprender que o cotidiano é também um campo fecundo de mediações, que nós podemos mobilizar mediações éticas que permitam que nós realizemos práticas cada vez mais capazes de superar essa repetição. Isso pode ocorrer até, veja só, no atendimento que eu faço. Uma entrevista bem realizada, gente, muda a vida de uma pessoa. Vocês são assistentes sociais, já ouviram certamente, Bernadette, uma pessoa dizer: poxa, eu nunca tinha pensado nisso, como foi bom eu falar com a senhora, né? Poxa, na verdade, eu começo a entender agora por que eu tive tanto problema naquele emprego em que eu estive. Ou seja, veja a importância que tem uma entrevista. E hoje, gente, nós temos cursos que não preparam o aluno sob o ponto de vista da instrumentalidade. Uma profissão interventiva não pode se fazer sem uso de instrumentais. O relatório, gente, é um instrumento técnico de trabalho da maior importância. Ele muda vidas humanas, muda trajetórias de vida.
Vejam o poder que tem o assistente social de dar um parecer, no sentido de que a pessoa entra ou saia, permaneça ou não. Nós estamos presentes desde a entrada da pessoa até a sua alta hospitalar. Vejam, por isso eu digo, o trabalho em rede, como ele é importante, onde vai esta pessoa? Mesmo no sócio jurídico, as vidas das pessoas são definidas pelos laudos, pelos pareceres. Veja na Política Nacional de Assistência a importância que tem o laudo do médico para que ele tenha acesso ao BPC, ao benefício da prestação continuada. Então, vejam, nós estamos... Então, na profissão, Ana Paula, veja, certamente há todo um contexto social que retira muitos direitos de cidadania. Mas temos um projeto ético-político de profissão que nos traz muitos elementos e um código de ética. Nosso código de ética, gente, tenho a dizer isso para vocês, é um dos mais vigorosos de toda a América Latina. Fomos o primeiro código a construir um princípio baseado em democracia, liberdade, justiça. Mas o que eu venho percebendo, e, portanto, a importância da sua questão, que muitas vezes temos o projeto ético-político, temos o código, mas não construímos formas concretas de materializar isso que está lá. Então, a importância que tem é revalorizar os nossos instrumentos de trabalho, pensar que a importância que tem a entrevista, uma observação participante, uma visita domiciliar bem realizada, um relatório, gente. O ato profissional não termina enquanto eu não faço um relatório. E o meu relatório tem que ser muito substantivo para que a pessoa não esteja exposta a contar a sua história novamente. Não? Entende? Quer dizer, então, veja a importância que tem o relatório que nós fazemos. Não? Então, sem dúvida nenhuma, eu entendo, Ana Paula, que você veja que muitas vezes parece uma prática reiterativa, mas romper com o reiterativo pressupõe exatamente essa vontade política de construir o novo e de ter claro que até mesmo através de atendimentos individuais, gente, veja o que eu vou afirmar agora, e tomando por referência até mesmo a minha vida profissional, gente. Até um atendimento individual bem realizado é capaz de trazer uma mudança significativa para uma família inteira. Às vezes, aquilo que nós, na verdade, quer dizer, então, é muito importante ter claro isso. Quer dizer, então, a importância que tem, para vocês terem uma ideia, gente, do tempo que eu estou envolvida com o serviço social, me formei em 66, na PUC São Paulo, me formei no ano de 1966, e sempre me dediquei ao serviço social. E uma opção que eu fiz muito jovem ainda foi ir para a docência, que eu gostava, me motivava muito, mas jamais abandonei também a prática institucional. Então, durante muitos anos, trabalhei com família, com crianças, com jovens. Então, desde no dia 3 de agosto de 68, dei minha primeira aula em curso de graduação. E de 78 para cá, só em pós-graduação. Mas veja só, então, o que eu posso dizer a vocês? A minha vida, eu a vivi mediada pelo serviço social. Né? Então, eu sou assistente social em todos esses anos. E trabalhei muito com famílias, com jovens, com crianças, e tenho até hoje, Ana Paula, na minha memória, no meu coração, na minha mente, histórias humanas de uma riqueza ímpar. De crianças, de jovens, né? De uma criança, né, que dá uma lição de vida para a gente e que mostra que o fato dela não ter ainda um letramento não impede que ela tenha uma consciência de vida. Veja quantas vezes nós trabalhamos com pessoas que não têm uma cultura letrada, mas têm consciência política. Então, a nossa profissão, Ana Paula, ela tem um grande diferencial, que é o fato que nós trabalhamos não apenas com memória, mas com a consciência. Isso nos dá um valor enorme, sabe? Entende? Por exemplo, uma coisa bem rapidinha para você ter uma ideia, um menininho que estava numa instituição, e eu estive fazendo uma visita nessa instituição juntamente com um juiz, que nós temos hoje ainda um grande número de crianças abrigadas, infelizmente, né? E ele pergunta para a assistente social:
poxa, mas por que eu estou aqui? Eu não me sinto bem aqui, eu não gosto de estar aqui. E ela falou, agora eu não posso conversar com você, que eu estou atendendo as visitas, mas você aqui, fique tranquilo. Ele tinha 9 anos de idade. Aqui você está protegido. E ele está numa instituição onde ficam várias crianças abrigadas. Aí o menininho anda para lá, anda para cá, daqui a pouco alcança de novo a gente e pergunta, mas eu estou protegido do quê? Vejam, gente, um menino de 9 anos de idade. Ela fala, não, mas olha, agora não posso, mas veja, eu queria que você ficasse tranquilo, porque veja a frase que ela disse para ele, aqui é o seu lugar. Vejam, uma criança, eu chamo isso de sequestro de subjetividade, né? Sequestrou a subjetividade do menininho. Aqui é o seu lugar, como se fosse. Aí o menino, gente, ele vai para o quarto coletivo que ele usava com mais 5, 6 crianças e escreveu na parede, aqui não é meu lugar. Vejam só, a subjetividade, por fim, ela é rebelde, ela se expressa, né? Mesmo sabendo que ele ia ser punido por aquilo, ele escreve, aqui não é meu lugar. Então, veja a importância que tem eu trabalhar com essa criança para que ele se reconheça não como uma criança para permanecer ali, mas que ele se assuma como ser livre que ele é. Então, sem dúvida, Ana Paula, tenho plena convicção de afirmar para você que uma prática profissional bem realizada é capaz de produzir comportamentos políticos novos, novas subjetividades. Isso nós não podemos perder de vista. Essa esperança tem que nos mover sempre e tem que alimentar a nossa vida profissional de modo tal que nós possamos ser cada vez mais criativos, ousar cada vez mais e lutar cada vez mais pela realização dos nossos objetivos profissionais, né? Obrigada. Professora Martinelli, agradecemos imensamente toda essa maravilha de presença, né? Vamos convidar todos para um café e na sequência, a gente retorna para o nosso encerramento, tá bom? Boa tarde. Vamos voltar para a finalização do nosso encontro. Nós agradecemos novamente a presença da professora Maria Lúcia Martinelli. Foi de grande valia para nós sua presença no encontro. Convido a chefe da Superintendência de Assistência Social, Marília Zalaf, para os agradecimentos finais. Eu vou ser breve, está todo mundo querendo ir embora, sexta-feira, o trânsito está pesado para sair daqui, então eu vou tentar ser breve. Eu queria, em nome da comissão organizadora, agradecer a participação de todos. Esperamos que esse evento tenha contribuído para a socialização, para o conhecimento, para a integração e para o aprimoramento profissional aqui nosso, né? Esperamos também que o terceiro encontro possa acontecer com uma certa regularidade, talvez de 2 em 2 anos, alguma coisa assim. A comissão organizadora tem que também ser reciclada. E posso apresentar. Marília? Aqui, vem aqui para frente todo mundo. Jaqueline, de São Carlos. Neuza, São Paulo. Bernadette, HU. Solange, Piracicaba. Ieda, USP Leste. Cris, Bauru. Alice, São Paulo. E a Fabiana, de Ribeirão Preto. E a Tânia, que não está aqui, já precisou ir embora, de Pirassununga.
A comissão trabalhou arduamente, vários momentos de estresse, vários momentos de reunião para decidir coisas, e tudo, no fim, deu tudo certo, graças a Deus. Todo mundo se empenhou, todo mundo se dedicou, de corpo e alma, para que tudo fosse de acordo com o que estávamos esperando. Tá bom? Espero que tenhamos agradado a programação e tudo. A gente pede para que todo mundo preencha a ficha de avaliação que está dentro da sacolinha e devolva na saída. Os certificados estão na saída também, vocês já podem retirar. E, terminando aqui só a minha fala, a gente espera que o próximo encontro não demore mais 12 anos para acontecer. Tá bom? Obrigada. Queria chamar agora o professor Valdir, superintendente da SAS, para poder dar a palavrinha dele. Por que quando chega no final tem menos gente, hein? Já percebeu isso? Não, o gás não pode acabar, não. Queria parabenizar a Marília, que presidiu a organização desse evento. Eu espero que não seja o segundo e muito menos o último. Espero que vocês tenham gás para continuar a fazer com uma certa regularidade esse evento e que se torne uma tradição de ser, na realidade, um evento de encontro mesmo, mais do que ser social, pela própria acepção da palavra, que seja um encontro de trabalho, porque só com esse encontro de trabalho, de ajuste de opiniões, ajuste de critérios, de conhecer o que todos em vários campos estão realizando, fazer esse convívio harmônico, é que vocês se fortalecem, né? Tem gente que surpreende ter só 70, não se preocupa. Quando tiver 2 ou mais em nome dele, lá ele estará. Então, não importa ter 70, poderia ter 700. E não terem a responsabilidade nem a qualidade do trabalho que a universidade necessita. Se tiver necessidade, acredito que haverá ao longo do tempo, de estender, aumentar, criar alguma coisa, eu acho que o caminho é daqui que sai, né? E é importante que se torne um encontro de trabalho, porque o encontro de trabalho, contra o trabalho ninguém, absolutamente ninguém, consegue se impor no contrário. É lógico que depois, no momento da festa, tem festa, congraçamento, tem congraçamento, coffee break, jantar, almoço, isso é outro departamento. Mas contra o trabalho não há nada que você não consiga superar. Hoje, tenho mais 5 minutos, só que eu tenho que dar aula ainda. Hoje, eu tive uma grata satisfação. Quando eu cheguei na Universidade de São Paulo, nos idos 1970, 68 que eu entrei, como aluno, e hoje, quando eu entrei na superintendência, poucos de vocês sabem como é que eu cheguei por aqui por acaso, nunca imaginava como seria a COSEAS, porque não conhecia a COSEAS, ouvia falar da COSEAS, e, para dizer a verdade, eu passava quase que todo dia lá e não conseguia ver a COSEAS, porque tinha um monte de mato, a pintura era escura, e as pessoas falavam para mim, vamos lá tirar xerox na COSEAS. Eles iam tirar e eu dizia, mas onde é a COSEAS? Não estou vendo. Ali atrás. Mas ali atrás aonde?
Hoje, passado 3 anos, que estão fazendo exatamente 3 anos que eu estou aqui, na SAS, no primeiro dia, devia ser mais ou menos por volta desse período, de 10 a 20 de maio, eu fui chamado pelo reitor para ter uma reunião com o pessoal da creche. E tinha lá todo o pessoal do Sintusp, hoje eu conheço as pessoas mais, e tinha o pessoal que estava pleiteando das demandas daquela greve, era exatamente equacionar o problema da nômina das crecheiras. Eu falo crecheiras porque fazem atividade de atender a creche. Não é o nome correto, mas era o nome que me tinham transferido e me informado. E uma das demandas do Sintusp, né, e delas era para que a gente equacionasse a situação delas. Eu ouvi, o reitor olhou para mim e eu falei, olha, professor, desconheço, não sabia, não sei e não conheço. Mas eu garanto ao senhor que eu vou ler e ver isto aqui e eu vou resolver. Hoje saiu a solução, que é uma demanda, acho que de mais de 10 anos. Hoje saiu no Diário Oficial, né? E não foi o Sintusp que fez, não foi a Faculdade de Educação que fez, quem fez foi a SAS. Que hoje, inclusive, até liguei para a professora da educação, agradeci a participação, assim como a procuradoria, por uma questão lógica de educação, porque uma das coisas que eu sou e prezo em ser é ser educado. Agradeci a todo mundo, mas hoje saiu publicado no Diário Oficial que o governador já deu o aval e já encaminhou para a Assembleia para modificar a carreira das educadoras, os nomes que se der para aquilo que elas desejavam. Então, eu espero que a gente consiga alguma coisa para vocês também. Eu fiquei muito feliz hoje de conhecer a professora Maria Lúcia. Ela conheceu meu tio, irmão da minha mãe. E ela falou agora, instantes atrás, o quanto que ele era carismático, porque ele era e foi um dos precursores da assistência social no Brasil. Ele foi diretor da FMU, da Faculdade Paulista, e era uma pessoa independente por ter sido meu tio, né? Era uma pessoa maravilhosa, de competência, de habilidade, de trabalho, de dedicação, de empreendedorismo dele, era um negócio fenomenal. Tem 5 filhos, um dele é desembargador, inclusive, junto com a minha filha. Tem uma que é cirurgiã dentista, tem um outro que é arquiteto, enfim, não importa. E eu falei dele para ela, né? E ela falou, eu conheci muito o professor Alfredo Atier, e contou alguns episódios. Então, fiquei muito feliz, não só pelo que ela fala, mostrando toda a sua competência, a sua habilidade, a sua experiência, o seu norte, mas de saber que, realmente, a impressão que eu tinha do meu tio foi exatamente correta, que eu não sabia o que ele fazia exatamente. Como eu não sabia nem que existia assistência social na USP, e nem sabia onde era, que estava escondida, né? Mas como a Marília deve saber e aprendeu, eu faço a lição de casa rápido, eu aprendo as coisas rápido. E aprendi. Então, eu quero desejar para vocês sorte, sucesso, e fazer uma pequena correção que se faz necessário. Quando eu nominei e citei que a gente não precisa procurar os problemas do mundo, né? Porque o que acontece em São Paulo, acontece em Bangladesh, sim. Como acontece também em Nova York. Eu tive a oportunidade de morar em Cuba, tive a oportunidade de morar na Alemanha e tive a oportunidade de morar
nos Estados Unidos, em Birmingham, que é a cidade do Martin Luther King. Que eu não sabia, inclusive, o dia que eu cheguei era o meu aniversário lá, e era feriado nos Estados Unidos, e eu me surpreendi, até brincar, acho que é feriado por causa sua. Eu não sabia que era por causa do Luther King. Então, eu vivi 3 locais extremamente significativos e significantes na minha vida. E eu aprendi ao longo da minha vida que não existe mundo diferente. O mundo é um só. O ser humano é um só. Embora fale com línguas diferentes, situações diferentes, de maneiras diferentes, o mesmo problema que o alemão tinha na época dividida a Alemanha, que foi na época da reunificação que eu fiquei na Alemanha, 1990, é o mesmo problema que sofria o cubano, é o mesmo problema que sofria o negro no Alabama, e é o mesmo problema que sofria e sofre o brasileiro no Brasil. Então, nós não precisamos importar problemas, porque os problemas estão aqui embaixo do nosso nariz, aqui, bem próximo. E a assistência social, né, a lição que nós aprendemos a fazer nesses 3 anos, e rapidamente, tem um papel muito importante para atenuar esses choques, esses conflitos, e adequar, principalmente, aquilo que é o papel do Estado prover o seu cidadão. Com critério mínimo, com uma formação, com uma seriedade, com uma competência, com uma habilidade, porque a dificuldade maior que nós temos na vida é quando alguém está precisando de alguma coisa. Alguns de vocês, como todos vocês, com absoluta certeza, inclusive eu, já passamos por essas situações. Que você está na ponta do problema da fragilidade. E na outra ponta está o indivíduo, a instituição, a empresa, que tem o poder, ou da caneta, ou da decisão, ou da benesse. Todos que estão aqui já passaram por uma situação dessa. Em algum momento na vida. E se não passaram, vão passar. Então, isto é uma realidade da humanidade. Em qualquer lugar do mundo isso acontece. Até na Mongólia. Até no Esquimó, no Alasca. É exatamente igual. O que diferenciará uma nação é quando a nação trate bem os seus iguais. E para tratar bem os seus iguais, uma nação, ela precisa ter cidadãos qualificados, não cientistas, não professores, não pesquisadores, que também deverão ter, mas deverá ter pessoas sérias. O que o país necessita, seja ele qual for, é de pessoas que conduzem o país, a nação, com seriedade. E isso permeia qualquer tipo de atitude, de ação, em qualquer esfera de trabalho, de convívio que a pessoa está. Qualquer lugar. Não é porque nós estamos na USP. Não é porque nós estamos qualificados. Não é porque nós somos formados. É quando nós exercemos na plenitude a nossa cidadania. E a cidadania, e vocês têm isto claro, e espero que tenham, não é só os nossos direitos, são os nossos deveres. Nós não podemos sair de um lado do pêndulo e ir para o outro repentinamente e rapidamente,
não procurando manter a linha do prumo, que é a linha da justiça, do respeito, da integridade, que se traduz para aqueles que não são aquinhoados por Deus nesse momento, com algumas facilidades da vida que todos aqui aparentemente têm, porque senão nós não estaríamos aqui num bom emprego, tendo automóveis, se vestindo bem, trabalhando, de tal forma que a gente faça este papel do Estado, que na realidade esse trabalho não é mais do Estado, é o próprio trabalho de Deus, na qual o homem é o seu instrumento na terra. Se nós, e vocês pessoalmente, que fazem assistência social, manterem esta visão, embora eu não seja assistente social, não fui formado em assistência social, mas para você ter sensibilidade, para você entender, para você ser um artista, para você ser um músico, para você ter habilidades especiais, muitas pessoas nem formadas naquela arte é. Vocês, por estarem formadas na arte, passa a ser para nós dever de ofício. Nós temos que dar os instrumentos que o Estado nos deu e a oportunidade que Deus vos deu de fazer bem o nosso papel na terra. Eu espero que, dando o meu tempo, eu saia da superintendência, porque eu não quero me perpetuar em lugar nenhum, não é meu estilo, não é minha forma, não é minha maneira. Que vocês continuem com esse trabalho, que busquem esse aprimoramento, que exerçam na plenitude essa cidadania, que exerçam e executem o trabalho do Estado, que em última instância é o trabalho que Deus nos cobrará ao final da longa jornada. Boa sorte para vocês, a todas, todos. Tem 1, 2, 3 homens. São 3. Então, a todos e a todas, que vocês tenham sucesso e que a gente se encontre numa próxima jornada, se não for aqui, em qualquer lugar, e que o exemplo se perpetue para que a gente consiga alcançar o sucesso. Obrigado, boa tarde para vocês. Estou recebendo da colega um mimo de toda a comissão e de todo o evento. Eu agradeço. Me parece que deve ser alguma coisa de beber. Como eu não sou de beber, com certeza os meus pares e os meus familiares beberão e eu, pelo menos, vou apreciar. Tá bom? Muito obrigado, viu? Tá.